Estamos ao vivo na fanpage da Rádio Noesc FM nessa manhã de quinta-feira, 9 de julho. A gente semanalmente com o programa Dicas da Psico, dicas do curso de psicologia sobre diferentes temáticas que englobam aí a psique humana, com os acadêmicos da sexta fase, Edgar Andrade, Roger Braga. Sejam bem-vindos, meninas, tudo bem? Oi, tudo bem, Olá, Tânia? Tânia, bom Excelente. dia, tudo bem? Já já a gente entra ao vivo também na rádio, na programação da rádio. Para a gente falar, essa semana a gente vai falar sobre autismo, isso? É isso mesmo. Perfeito, perfeito. Não tenho dúvida de que nesse tempo de pandemia, quem tem crianças, enfim, pessoas autistas na família, tá com uma dificuldade adicional aí, já que eles têm todo um ritmo diferente, enfim, hábitos, né? Sim, acho que a gente vai poder explicar um pouquinho desse desafio que está sendo, né, nesse período de pandemia e um pouquinho como é o dia a dia também, Claro. de quem tem uma criança autista, ou não só criança, né? Também adultos. Não só criança, é. E Né? desmistificar um pouco também, né? Um tema que parece que ainda é tão cheio de tabus, enfim, e a gente sabe que o diagnóstico hoje é tão melhor, por Uhum. isso que tem um incremento aí no número de diagnósticos, mas é porque o diagnóstico melhorou muito, não que o número efetivamente tenha aumentado, né? Exatamente. É uma questão que está crescendo muito, porque muitas descobertas estão sendo feitas, muitos critérios foram alterados, né? Então, a gente vê esse crescente número aí, as perspectivas são que cresçam ainda mais o número de diagnóstico de autismo no futuro. Vamos entrar na rádio também ao vivo? Vamos? Vamos Vamos lá? lá. Agora são 9h31 e estamos ao vivo na Rádio Noesc FM e, claro, pela nossa fanpage, facebook.com/, Rádio Noesc FM, com os acadêmicos da sexta fase do curso de psicologia, Edgar Andrade. Seja bem-vindo, Edgar, bom dia. Bom dia, Tânia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Noesc. Com a gente também nessa segunda edição do Dicas da Psico, Roger Braga. Seja bem-vindo, Roger. Oi, bom dia, Tânia, bom dia a todos os ouvintes. Nessa semana, no nosso programete, a gente traz a temática sobre o autismo. Quem estava acompanhando a gente na live do Facebook, a gente já estava contextualizando um pouquinho, mas vamos começar explicando para os nossos ouvintes sobre o que é o autismo. Edgar, começamos com você? Vamos lá, Tânia. Então, o autismo, ou o TEA, como é chamado, transtorno do espectro autista. Bom, acho que é importante a gente explicar um pouquinho antes sobre o significado aí da palavra espectro, que às vezes acaba causando uma confusão. Por que é transtorno do espectro autista? Bom, primeiro porque dentro do espectro autista há vários níveis de comprometimento para cada indivíduo. Ou seja, o autismo ele não é um sintoma estático que se espalha para todos os indivíduos da mesma forma, com os mesmos sintomas, com as mesmas características. Cada indivíduo ele vai apresentar comportamentos e níveis de comprometimentos diferentes em relação um ao outro. Então, por isso que a gente usa o termo espectro, para falar sobre esses diferentes níveis em que o autismo ele se apresenta no indivíduo, né? E existem aí dentro do autismo os casos leves, os moderados ou os severos, né? E ela é uma condição de saúde que caracteriza prejuízos em 3 importantes áreas do desenvolvimento humano, né? A gente tem aí comprometimento nas habilidades socioemocionais do indivíduo, na atenção compartilhada e linguagem. Hoje, né, a ciência não fala de um único tipo de autismo, mas de diferentes tipos de autismo que se manifesta aí de uma maneira única em cada indivíduo. Faz sentido, né? Faz muito sentido. E tem um motivo pelo qual o autismo é causado? Já foi descoberto algo nesse sentido? Então, Tânia, ainda não existe uma causa
específica para o autismo e talvez nunca se chegue numa causa só, como é o caso da síndrome de Down, que você tem certo que é, o autismo não é assim. A gente vê uma variabilidade genética tão grande como uma variabilidade comportamental também muito grande nos indivíduos. Isso mostra que as causas do autismo são multifatoriais. É importante estudar as causas do autismo porque você consegue caracterizar esse forte fator genético e hereditário. Então, um pai que tem algum sintoma de autismo, ele pode ter um filho autista. Então, você tem essa carga genética. Inclusive, nos consultórios, é muito comum que se identifique uma criança autista e depois identifique familiares, um pai, uma mãe, tio, que tem o diagnóstico do autismo e geralmente mais leve, porque trata-se de uma questão progressiva. Então, geralmente, quem tem autismo leve tem uma chance maior de ter um filho autista com um grau um pouquinho mais puxando para o moderado, ou quem sabe até mesmo o severo. E a gente já falou um pouquinho, né, sobre pais, enfim. Então, esse não é um problema exclusivo das crianças, né? Mas eu acredito que, enquanto criança, seja mais difícil de compreender, enfim, esse universo. Porque o autismo é praticamente um universo inteiro da criança, né? Como é que funciona essa questão do amadurecimento do ser humano dentro do espectro autista? O autismo, na verdade, ele é um transtorno do desenvolvimento. Então, a fase do desenvolvimento que fica mais caracterizado, que a gente se desenvolve muito mais rápido, que é fácil você perceber essas coisas, é enquanto criança. Então, você vai ver algumas características muito, muito marcantes logo no primeiro estágio do desenvolvimento. Quando é criança, até 1 ano de idade, você vai ver que a criança não tem um retorno visual muito grande, não vai responder muito às brincadeiras da mãe, dos pais. Então, aí você já tem um primeiro sinal. Outro sinal que acontece durante a infância é o contato visual. Geralmente, o autista ele não vai ter um contato visual tão apurado como uma criança neurotípica. A criança autista ela tende a dispersar bem o contato visual, a não se interessar muito pelo olho do pai, o olho da mãe, e geralmente é isso que vai levar os pais a procurarem especialistas, psicólogos, neurologistas, para ver o que está acontecendo com o seu filho. Mas é importante ressaltar que toda criança autista vai se tornar um adulto autista. E hoje, com os tratamentos bem desenvolvidos para o autismo, toda a questão de estimulação, a criança autista ela pode ter um diagnóstico, enquanto criança, de autismo moderado e, se bem estimulada, chegar lá para a sua vida com um quadro de autismo leve. Então, ela pode, pela estimulação externa, com especialistas, reduzir os danos que ela tem. Não sei se eu chamaria de danos, mas reduzir os sintomas de autismo que ela tem e ter uma vida um pouco mais autônoma, né? Enquanto autistas leves, que podem ser estimulados desde criança, podem ter uma vida praticamente normal, se integrar à sociedade, fazer suas atividades extremamente bem, muitas vezes se aproveitar de uma questão, de algumas características que tem, como questão de hiperfocos, por exemplo, e isso dá muito bem no mercado de trabalho. Então, existem muitos mitos, a gente tende a ver o autismo mais como para criança em quadros severos, mas também existem autismo leve que está sintomatizado em adultos. A gente não fala em cura para autismo, né? A gente já sabe que isso tem várias associações, enfim, mas como vocês estavam falando, tem uma série de tratamentos. O que a gente pode falar para quem está nos ouvindo na rádio, nos acompanhando pela live no Facebook, a respeito dessa questão dos tratamentos e acompanhamentos, é claro?
para quem tem autismo? Bom, exatamente, o autismo ele não tem cura, né, como o Roger frisou, mas existem tratamentos aí que podem beneficiar muito o desenvolvimento da criança autista, para que ela tenha uma vida aí com mais qualidade. Antes aí de frisar só as questões dos profissionais que atuam diretamente e como que é trabalhado com essas crianças, sempre tem muitas dúvidas por parte de pais e mães com crianças pequenas que às vezes observam algum determinado comportamento, né? E ficam, será que é autismo? Será que não é autismo? Então, o Roger deu ali algumas dicas e tudo mais, como é que a gente pode observar. Lógico, é necessário um diagnóstico multiprofissional para se fechar ali o diagnóstico de autismo. Mas é claro que é importante a gente observar aí algumas características. O contato visual realmente ele é a questão que acaba predominando mais na questão do autismo. A criança tem dificuldade a atender pelo nome quando ela é chamada, ela tende a se isolar bastante e não se interessar muito por outras crianças. Ela tem uma rotina bem sistematizada, ela não consegue sair muito daquilo que ele faz durante o dia, né? E aí, em casos mais severos, a criança ou até mesmo o adulto pode ter algumas crises caso essa rotina saia do comum, né? Então, essa sistematização é algo bem latente no espectro autista, né? Com relação aos tratamentos, ali a partir de um ano e meio, quando é possível observar alguma coisa, um pai e uma mãe mais atento a observar, é importante conversar com um neuro especializado na área. Aqui em Santa Catarina nós temos ótimas referências que tratam aí exclusivamente do autismo, mas é importante um acompanhamento com o neuro, né? O neuro ele vai fazer aí uma série e uma bateria de testes clínicos para identificar, e a partir disso, quando sendo confirmado o diagnóstico, então os pais eles entram num tratamento com um fonoaudiólogo, com um psicólogo, né? O que o fono vai trabalhar? A questão da linguagem, porque em muitos casos de autismo, como eu disse anteriormente, tem o comprometimento na linguagem. O psicólogo ele vai ajudar na questão social do indivíduo, a tentar manter um contato visual por mais tempo, né, um aperto de mão. Então, é um tratamento multiprofissional, né, onde vários profissionais vão estar atuando junto. E além dos profissionais diretamente sobre o autismo, hoje nós temos locais que atuam diretamente com crianças e adultos autistas, como, por exemplo, a AMA, né? A AMA ela é uma associação aí que faz essa acolhida dos autistas, e dentro da AMA já tem muitos desses profissionais que trabalham diretamente com eles, né? E que eles ajudam no desenvolvimento dessas crianças e desses adultos. Mas claro, por mais que não tenha cura, quando bem estimulado e quanto mais precocemente encontrado e feito o diagnóstico, muito mais chance de uma vida mais normal. Edgar, e isso não é só para o autismo, né? E essa questão de estímulo é para outras síndromes, outras circunstâncias também. A gente já, em outras oportunidades, conversou sobre isso, quão importante é essa questão do estímulo e de ter instituições. Você citou a AMA, mas a gente sabe que tem outras também que fazem esse trabalho. E aí, quando tu me fala, as crianças têm um ritmo, enfim, têm um cotidiano, eu fico imaginando nesse tempo de Covid, em que as instituições não podem fazer atendimentos presenciais, que complexo é para essas famílias esse tratamento, né? Porque as crianças precisam continuar tendo estímulo e a rotina foi
virou esculhambou, né? Então, eu sei que vocês conversaram com o pessoal de Campos Novos, até era para eles estarem aqui com a gente hoje, por conta de uma série de compromissos que eles têm, né? Não deu certo a nossa agenda. Mas eles com certeza devem ter falado sobre isso também com vocês, né? Exatamente, Tânia. Eu gostaria de fazer um agradecimento à diretora da AMA, que é a Vera, que está sempre disponível a responder algumas questões para a gente relacionadas ao autismo, e também a psicóloga Cleia. Então, elas conversaram e contaram para a gente como que estão sendo esses desafios nessa época de quarentena, nessa questão do autismo. Primeiro, elas deixaram muito claro que tanto elas, enquanto instituição, enquanto as famílias foram pegas de surpresa, que não teve tempo hábil para se preparar e preparar as famílias para realmente dar esse retorno para como vamos fazer agora nessa época de quarentena que houve uma quebra de rotina. E quando a gente fala de quebra de rotina em autismo, é um problema grave. Para a gente já é um problema. Para a gente já é um problema, mas para o autista acaba sendo um problema um pouco mais explícito, eu diria. O que acontece? A psicóloga, ela explicou que a pandemia, ela trouxe essa quebra de rotina, a criança antes ia para a AMA num determinado dia da semana, então chega aquele dia, ela já quer ir para a AMA, ela já fica mais ansiosa para ir, porque as crianças, elas adoram ir para a AMA. Eu e o Edgar, a gente conheceu a AMA ano passado, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho lá muito, muito, muito bacana, e a gente viu como que as crianças gostam de estar lá, né? É um ambiente realmente feito para elas. E agora elas não podem mais ir. Tem essa questão da pandemia, restrição social, e elas têm que fazer de casa. Então, a AMA se reinventou rápido, eles foram fazendo essa estimulação, orientando os pais, e aí mais uma característica muito marcante da AMA, que a AMA integra realmente a família e prepara os pais estão sempre juntos lá, muitos participam, acabam fazendo trabalhos voluntários dentro da instituição, e isso, quem sabe, deu uma facilitada maior para os pais terem um preparo realmente para poder fazer esse trabalho dentro de casa. E explicando um pouquinho o que acontece com o autista, né? Então, você tem a pandemia, você tem a quebra de rotina, e isso gera um descontrole no autista. Quando gera o descontrole no autista, ele sobe os níveis de ansiedade e ele acaba externalizando isso em forma de estereotipia. Estereotipia no autismo seria aquela questão de bater as mãos, falar alguma palavra repetidamente, balançar o corpo para frente ou para trás. São essas questões gestuais ou até mesmo sonoras que as crianças fazem. É importante ressaltar que a ansiedade é uma comorbidade realmente relevante no autismo. Então, 70% dos adolescentes autistas apresentam quadros de ansiedade. Quando ele faz esses movimentos de estereotipia, é a forma que ele está tendo de se regular. Então, ele está se regulando ali para ficar menos ansioso. Ele precisa de uma coisa externa porque internamente ele não consegue. E ela falou, dando uma dica para todo mundo que conhece algum autista, que tem algum autista em casa, ou um filho, algum conhecido, é que não se deve restringir essa estereotipia do autista, porque essa é realmente a forma que ele está tendo de se regular. Eu conheço uma autista que toda vez que ela fica ansiosa, ela fala, eu vou para Paris, eu vou para Paris, eu vou para Paris. É a forma que ela está tendo de se regular. Então, causa aquele movimento de ansiedade e deve-se deixar fazer, não deve-se restringir ou reprimir a estereotipia do autista. Vocês que já estão fazendo clínica, enfim, estão fazendo os estudos, vocês percebem que o número de casos de autismo tem aumentado nos últimos anos? Sim, Tânia, eles têm aumentado bastante. E isso pode ser explicado por mais de um fator. Primeiramente, a gente tem que entender que o sistema de diagnósticos mudou. Antigamente existia vários critérios e vários diagnósticos diferentes para você enquadrar no autismo. Então, você tinha mais ou menos 11 tipos de autismo,
agora eu não lembro o número bem certo, se não me engano eram 11, e que era aquela questão do autismo clássico, síndrome de Asperger, e cada um preenchia critérios específicos. Isso dificultava um pouco para que fechasse um diagnóstico, porque muitas vezes ele apresentava muitos sintomas, mas ele não fechava nenhum tipo de diagnóstico do autismo, nenhum tipo. Isso atrasava muito até se descobrir realmente para uma característica para você fechar um laudo de uma criança autista. Hoje em dia, com o DSM-5, ficou um pouquinho mais simples. Foi pega essa questão do espectro, e agora não existem mais aqueles subtipos de autismo. Estão todos dentro de um espectro, e as pessoas, os indivíduos autistas, eles são caracterizados entre severo, moderado e leve, conforme os sintomas apresentados. Então, as características diagnósticas estão mais simples. Como se trata de um fator hereditário progressivo, também existe uma tendência que aumente o número de diagnósticos. Sem contar que, hoje em dia, o tema do autismo ficou mais popular, as pessoas conhecem mais e tendem a desconfiar mais, conhecer os sintomas e procurar ajuda médica. Porque muitos indivíduos autistas adultos hoje ainda têm diagnósticos equivocados. É muito comum que se tenha diagnóstico de esquizofrenia para autistas mais do moderado ao severo, e alguns autistas leves não têm diagnóstico, ou têm diagnóstico apenas de ansiedade, diagnóstico de depressão, e até mesmo diagnóstico de TDAH. Então, o aumento do conhecimento acerca do tema está proporcionando e está mostrando que existem mais autistas no mundo do que se pensava um tempo atrás. Claro. E para a gente ir finalizando o nosso bate-papo dessa quinta-feira, como a psicologia se enquadra nesse quadro multidisciplinar de atendimento ao autista? Então, como é um tema bastante amplo, né? O autismo ele se caracteriza por se expressar de várias maneiras, a psicologia ela também pode ajudar de muitas maneiras. É importante ressaltar que a teoria cognitivo-comportamental ela está tendo um bastante destaque no tratamento do autismo, e está sendo bastante indicada em todos os casos, desde os casos mais severos até os casos mais leves. Também vamos ressaltar que o autismo é uma coisa que mexe com a família inteira. Então, muitas vezes, a psicologia não está ajudando só um indivíduo autista, mas está ajudando o resto dos familiares que tendem a ter um comprometimento com questão, uma predisposição maior para depressão, para ansiedade. É importante que os familiares também procurem atendimento, psicoterapia, orientação. Mas uma coisa que a gente pode ressaltar bem, que a psicologia ela tem um papel fundamental, é no treino de habilidades sociais. Então, a principal característica do autista, digamos, sem nenhum modo pejorativo, mas é viver no seu mundo. O autista ele tem seu próprio mundo, tem suas próprias características, tem sua própria visão. E muitas vezes ele vai ter uma dificuldade, até por uma questão de treino, que ele se isolou mais, de se desenvolver socialmente com o outro. Então, a psicologia ela vai ajudar, desde um caso de alguém que não consegue conversar muito bem com as outras pessoas, não consegue cumprimentar outras pessoas. Então, o treino de habilidades sociais ela vai preparar o indivíduo autista, desde manter um diálogo, manter uma conversa, até chegar e falar na rádio. Excelente, excelente. É super legal toda essa circunstância de a gente poder conversar um pouquinho e explicar para os nossos ouvintes isso tudo que acontece. E muitíssimo obrigada. Edgar, tu tem alguma consideração a fazer, adicional que o Roger falou sobre o papel do psicólogo nessa equipe multidisciplinar? O Roger englobou bem aí o papel do psicólogo. É importante destacar a importância da família também, que acaba entrando, principalmente no início, entrando aí num sofrimento, né, por conta de um diagnóstico, por conta do desconhecimento. Então, é normal aparecer na família casos de estresse, depressão, ansiedade. Nesse trabalho que nós desenvolvemos na AMA,
entrevistamos várias mães e elas relatam que realmente recai sobre elas o cuidado maior sobre os filhos. Em muitos casos aí há um abandono do lar por parte dos pais. Então é importante a família também estar buscando um acompanhamento psicoterápico para aprender a trabalhar melhor com essas questões que envolvem todo esse mundo do autismo. Então, é muito importante, o profissional psicólogo ele ajuda de forma bastante significativa, tanto o autista quanto a família que está ali inserida nesse meio. Não tenho dúvida, já quero aproveitar, agradecer os esclarecimentos de vocês e mandar um abração para o Rafael Faé, que está ligado na programação, mandando comentário aqui na nossa fanpage, para a Calizanella, para a Jorge, a prof. Jorge querida também está acompanhando a gente, para a Franciele Cordeiro dos Santos e para todo mundo que está acompanhando a gente no Facebook, mandando os seus comentários, enfim, interagindo com a gente. A gente agradece a participação de vocês e encerra esse nosso Dicas da Psico por aqui, nessa quinta-feira, 9 de julho, agora 9h55, e a gente segue com o Vitaminado. E para a gente encerrar o nosso bate-papo por aqui também na nossa fanpage, só agradecer vocês, né, meninos? Obrigado, muito obrigado, Tânia. Obrigado novamente aí pelos ouvintes. Eu acho que é exatamente esse o papel, tanto da rádio, do curso, aproveitar esses canais para levar as informações para o pessoal, e achei super bacana. Uma pena que o pessoal de Campos Novos não pôde participar, mas um abração para o pessoal da AMA, então, de Campos Novos também. Tomara que eles estejam assistindo a gente, acompanhando a gente, né? Tomara. E até semana que vem, então. Espero o próximo assunto. Beleza, até a próxima. Tchau. Até!